Louvado seja Deus, mais uma noite estamos aqui com esse grupo de estudo para nos aprofundarmos em assuntos diversos da Palavra de Deus. Louvamos a você que está vendo esse vídeo do aplicativo YouTube de manhã, de tarde ou de noite. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Você irá entrar numa imersão, numa viagem totalmente bíblica e que o Espírito Santo possa fazer com que você confirme o que está sendo ensinado aqui. A nossa ideia aqui é desconstruir mitos, desconstruir muitas das vezes doutrinas que não são bíblicas, e isso tem sido muito positivo para várias pessoas, inclusive para nós que estamos aqui aprendendo. Vamos orar para iniciar mais essa etapa, essa jornada. Senhor, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, te louvo nessa noite, primeiramente porque o Senhor se importou comigo, fazendo com que um dia os meus olhos fossem abertos e eu visse a situação precária, vexaminosa que eu me encontrava, me fazendo me curvar diante de Ti, reconhecendo o Teu senhorio sobre a minha vida. E nesse dia, o meu livre-arbítrio acabou, porque o Teu Espírito Santo habita em mim, eu sou o Teu servo, eu não tenho mais escolha. A minha escolha, movido pelo Teu Santo Espírito, é servir e ser fiel a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque, como Paulo fala, Tu é um Senhor muito maravilhoso, muito bondoso. E eu tenho orgulho de ser Teu servo, Teu escravo, porque Tu me abençoa com todas as minhas falhas, às vezes, mas Tu me abençoa, Tu me perdoa, e Tu é o meu advogado diante dessas acusações, diante desse mundo acusador, Tu é meu advogado. Eu te peço pela vida do professor Wilton, guarda a vida do professor, dê saúde ao professor, dê ferramentas a ele para que ele possa ser esse destruidor de mentiras, de heresias e um construtor, através do Teu Espírito Santo, da palavra verdadeira e verídica. Se humaniza nele, Senhor, para que possamos hoje sairmos daqui edificados com a palavra. Eu te louvo e te glorifico. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. Professor, vamos iniciar com um assunto interessante. Nós já falamos sobre o divórcio, provocado aqui pelo Max. Falamos sobre cobertura espiritual, que foi muito interessante. O tema é livre, então, se você que está aqui quer que nós voltemos a esse assunto, você pode perguntar, porque aqui o estudo é aberto. Você, em amor, sempre eu pauso em amor, você pode fazer seus questionamentos, ou até discordar, né, professor? Eu não concordo porque a Bíblia diz isso, 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 isso. Isso é muito plausível, né? Vamos lá. Eu queria hoje falar, professor, iniciar com esse assunto interessante que seria o pastorado feminino. Eu sou da época que só homem era pastor. Só homem era pastor. A mulher não tinha direitos de ser pastora. O professor também é antigo, deve lembrar disso, né? Que Eu estou doida. Não conferi para ver se está entendendo. é pastora. Só mulher, ou melhor, só homem era pastor. E vivemos um tempo, professor, em que muitas igrejas estão permitindo que a mulher seja pastora. Inclusive, eles foram mais além. Se você é pastor, automaticamente sua esposa é pastora. E um dia desse, me perguntaram, tua esposa não é pastora? Não. Você é pastor, Isaías? Tua esposa não é pastora? Eu falei, não, por quê? A mulher do advogado não é advogada, a mulher do médico muitas das vezes não é médica,
A mulher do piloto não é pilota, se podemos usar esse termo. A mulher do pedreiro não é pedreira. A mulher do engenheiro não é engenheira. Porque eu sou pastor, minha mulher vai ser pastora. Então agora se tornou uma regra, né? E eu queria que o professor, como sempre, usando essa didática facilitadora que o Espírito Santo te deu, falasse a respeito desse assunto para nós, o pastorado feminino. O que o professor acha? Se isso é bíblico, não é bíblico? Por favor, professor. E logo após, nós iremos, logo após a fala do professor, está aberta a pergunta para os irmãos. Por favor, professor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Sim. Esse tema que o irmão Isaías levantou, de fato, ele é um tema que ele causa bastante discussão hoje na igreja. Já causou mais, era algo mais proibido de tocar. Hoje em dia, com muitos casos, muitos exemplos, ele é um assunto que ele é recorrente, mas ele não é mais tratado da forma como era tratado no passado. O irmão Isaías citou a questão do passado e, para quem já acompanha a igreja evangélica há algum tempo, eu vou falar da igreja evangélica porque o nome pastora vai surgir no meio evangélico, mas a tradição cristã, ela também, como um todo, ela tem revisto esse tema, no meio católico também. Se vocês acompanham as discussões no meio católico, vocês já veem que existem umas perspectivas mais abertas com relação a essa temática, né? Até na questão do casamento do padre, né, do sacerdote, porque lá na Igreja Católica tem a função do sacerdote, na Igreja Evangélica essa função é de todos os membros, né? Um dos pilares da Reforma Protestante é o sacerdócio universal de todos os santos, e também essa questão de alguns ramos católicos, não o romano, mas de alguns ramos católicos, já admitirem as madres, até tomando conta de algumas igrejas. Uma questão bem interessante. Mas como aqui a gente está nessa classificação de pastora, nós vamos tratar no ambiente protestante, no ambiente evangélico. Houve aí, há pouco tempo, né, houve um exemplo bem interessante disso, que foi a ordenação pós-morte da Frida Wigren, a missionária que era esposa do Gunnar Wingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus. A história dela tem sido sempre rememorada, revisitada, nos seus erros, nos seus acertos, né? E ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. E ela sofreu todo tipo de perseguição, de calúnia, por ela ser uma mulher que assumia papéis de liderança, era uma mulher que ensinava, que pregava, né? Então, os irmãos imaginam naquela época, 1920, 1930, o quanto ela sofreu por causa disso. E esse ano, né, ela foi reconhecida como a primeira pastora das Assembleias de Deus. Então, ela foi reconhecida após a morte. Houve uma cerimônia ali na Assembleia de Deus de São Cristóvão, uma igreja memorial aqui do Rio de Janeiro, né? E ela foi reconhecida. Houve uma diplomação lá pelo Ministério de Madureira. Pós-morte. Oi? Pós-morte, né? Pós-morte. Foi de muito tempo, ela já morreu há muito tempo. E ela foi considerada a primeira pastora. Então, isso levantou uma série de questionamentos. Por quê? Esse assunto de ministério pastoral feminino, né, ele era uma coisa que, no início da igreja pentecostal no Brasil, e eu vou agora descer mais um ramo, né, eu não vou falar, por enquanto, das igrejas protestantes históricas, porque isso é muito aberto lá. Mas no ramo pentecostal, esses que vêm da origem lá dos Estados Unidos, né, da Rua Azusa, daquele movimento que teve, o movimento pentecostal, ele nunca foi contrário na sua origem às mulheres desempenharem esse papel pastoral. Se os irmãos pesquisarem, por exemplo, a primeira reunião da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil foi em 1930, em Natal, Rio Grande do Norte. A pauta principal dessa reunião era
o ministério pastoral feminino. E isso em função do trabalho da Vingre. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Gunnar Vingre, que era o esposo dela, esse é o fundador, um dos, né, o principal fundador da Assembleia de Deus, junto com o Daniel Berg, ele era a favor do ministério feminino. E o que ele cita? Ele citava a experiência nos Estados Unidos, onde ele via as mulheres exercerem liderança lá. Ele cita o trabalho na Suécia, de mulheres na Suécia, que tinham uma proeminência, e, principalmente para nós, a interpretação das escrituras. Então, o Gunnar Vingre, ele apoiava o seu argumento lá em Joel, capítulo 2, que teve seu cumprimento em Atos dos Apóstolos, quando ele fala que o Espírito Santo seria derramado, né, sobre homens e mulheres, sobre servos e servas, e que ambos profetizariam. Então, ele considerava que o derramamento do Espírito Santo, ele fazia com que as mulheres tivessem as mesmas características de funcionalidade do que os homens. E eu acho que aqui mesmo é o ponto fundamental para a gente estabelecer alguma coisa aqui nesse estudo, nesse bate-papo com os irmãos. Por quê? O grande conflito que existe com essa questão do ministério pastoral feminino, os irmãos podem observar, não é a prática do ministério em si, do serviço em si, mas é a nomeação. Vou dar outro exemplo. Lá em São Paulo, tinha uma senhora que era conhecida como missionária, aí tinha o nome dela lá. Essa senhora, ela era uma pastora de uma congregação das Assembleias de Deus. Eu estou citando a Assembleia de Deus porque é onde esse tema ele está mais efervescente. Tem denominações que já aceitam há muito tempo e outras mais históricas que elas ainda resistem. Então, nesse caso, essa senhora, ela tomava conta da congregação, ela ensinava, ela visitava, ela orava pelas pessoas, ela pastoreava. Só que ela não tinha o nome de pastora. E aí, o que acontecia? Por ela não ter a consagração pastoral, o que o pessoal fazia? Eles levavam lá um obreiro, como é chamado, né, para que ele pudesse, nos dias da ceia, celebrar a ceia e batizar as pessoas. Então, ou seja, ela cuidava das pessoas, ela fazia todo o trabalho pastoral, as pessoas reconheciam nela essa autoridade, né, que no corpo de Cristo é o serviço, não é o mandar, mas não podia ter o título. Então, aí vinha alguém que não tinha nenhum conhecimento aí das pessoas, designado lá pela matriz, pela sede, ia lá só fazer o quê? As ordenanças, né, os sacramentos, o batismo e a ceia. Então, os irmãos, vejam, o grande problema que é levantado não é a funcionalidade da mulher, porque os irmãos sabem aqui diversos exemplos de mulheres que exercem isso, que ensinam, que pregam, que cuidam das pessoas, que visitam, que fazem o trabalho. A questão toda é o título. Então, é um assunto que ele não deveria ter tanta dificuldade. Mas como envolve a questão do título, e aí que o assunto pega fogo. Por quê? Você pode ver, as pessoas elas não recusam o trabalho. Elas falam, não, de fato, aquela pessoa lá ela faz esse trabalho mesmo. Não tem como negar. Uma pessoa aqui próxima a nós, que todo mundo conhece aí, que pessoa que já faz esse trabalho há muito tempo, o Isaías conhece bem ela, a missionária Antonieta Rosa. Ela dirige uma congregação lá da Assembleia de Deus do Malafaia. Ela até pouco tempo, ela dirigia, ela era a pastora do local. Só que como não podia chamar de pastora, o que faz? Chama de missionária. Enfim, isso é a prática. Base bíblica. E nós temos base bíblica, é isso que o pessoal levanta, né? Os reformados, as igrejas mais tradicionais, elas falam assim, não existe base bíblica para a pastora, o nome pastora. E aí quem vai tentar usar a Bíblia se complica, porque vai usar passagem do Primeiro Testamento de funcionalidade de pastora de ovelha animal mesmo, e não pastora na igreja. Enfim, se nós formos pegar ali a linguagem paulina, por exemplo, ninguém deve ser chamado de pastor, né? Só existe essa palavra ali como uma funcionalidade lá em Efésios 4, e o próprio Senhor Jesus ensina que nós somos tratados como irmãos. Então, a questão da intitulação já é uma coisa mais do tempo pós-apostólico, de você designar a pessoa pelos títulos. Então, de fato, você não vai encontrar na Bíblia alguém ser chamado de pastora, né? E nem de pastor. O sumo pastor sempre é chamado Cristo.
E Efésios 4:11 fala da funcionalidade no plural, né? Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É a única vez que você vai encontrar a palavra pastor, como ela é usada no nosso dia a dia. Então, esse irmão mais maduro, esse irmão que nós chamamos de pastor, como que ele deveria ser tratado no corpo de Cristo? Como um irmão mais maduro, né? Uma ovelha guia, vamos chamar assim, alguém que está ali servindo de exemplo ao rebanho, como Pedro coloca na sua carta, 1 de Pedro capítulo 5. Não deveria ter essa guerra pela questão pastoral, de título. Então, quando a gente olha isso, você começa a pegar exemplos bíblicos de mulheres que exerceram isso. O casal Priscila e Áquila, eles ensinavam, e Priscila sempre teve um destaque. O nome que é chamado de Júnias, aí é notável entre os apóstolos. Então, o texto ele leva a entender que ela exercia essa função apostólica. E aí, alguém, para tirar isso de foco, fala, não, Júnias era um nome masculino. Tentaram usar isso aí, que Júnias era um nome masculino. Mas a gente sabe que não é. Isso aí é um argumento que a pessoa usa porque ela não tem mais nenhum argumento. E aí fala, notável entre os apóstolos é que os apóstolos reconheciam o trabalho dela. Não é. Um exemplo mais clássico dessa questão do ministério feminino é a Maria Madalena, né? Porque ela é escolhida pelo Senhor para fazer o anúncio da ressurreição. Então, ela é enviada. Ela foi enviada pelo Senhor com um anúncio. Tem até um livro da editora Paulus, que é um livro em língua portuguesa, mas ele está publicado só em Portugal. Mas se você quiser comprar, você consegue lá pela Amazon. Ele ainda não chegou no Brasil oficialmente, né? Ele já está em língua portuguesa, mas a Paulus no Brasil ainda não publicou, mas está lá em língua portuguesa. É um livro que chama assim, Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, né? Porque ela foi enviada pelo Senhor Jesus para entregar a mensagem para os apóstolos. Então, ela foi a pessoa designada. E vários outros exemplos que a gente tem na Febe, Escritura Sagrada, na história da igreja. Febe, Febe era Febe. uma irmã que servia na igreja. Então, assim, a questão toda desse assunto que o irmão Isaías colocou é a questão do título. Se você limpar o título do debate, você vai ver que as pessoas não se preocupam tanto. Que a pessoa pode ensinar lá, falar, ela pode exercer isso, ela é enviada até para o campo, é chamada de missionária. O que escandaliza as pessoas é você dar um título. Só que isso já vem rompendo, né? Esse assunto ele já vem sendo mudado. E um outro ponto interessante que o irmão Zé colocou é isso. O fato de um homem ser casado com uma mulher que tem a funcionalidade de uma pastora, não quer dizer que esse homem é um pastor. E nem o contrário, nem uma mulher que é casada com um homem no corpo de Cristo, que ele tem a funcionalidade de pastor, isso não torna ela pastora. É claro que, se é alguém que se reúne em casa, por exemplo, eu vou dar o exemplo lá de Xerém, onde eu me reúno com os irmãos lá. O Lohan, ele é pastor no corpo de Cristo. Então, ele tem que ser um homem hospitaleiro, como a Bíblia fala. Como ele tem que ser hospitaleiro na casa dele, isso automaticamente vai interferir na vida da esposa. E é claro, se você se reúne num ambiente assim, se a mulher não tiver uma vocação para isso, fica muito complicado. Então, nesse ponto, a mulher ela participa do chamamento, da vocação. Não tem como a mulher não participar, porque eles são uma só carne. Agora, atribuir a ela, no caso lá, ela pode até ser, né, nesse exemplo que eu estou dando, mas não obrigatoriamente ela tem que ser. Mas ela participa sim, né, como uma só carne, é na casa dela, junto com ele, não tem como ela estar ausente disso. Se ele tem que ser hospitaleiro, ela também, né? Porque estão recebendo os irmãos na casa deles. Agora, isso não torna ela pastora. Ela pode até ter essa funcionalidade, mas não é obrigatoriamente claro que uma mulher que é esposa de um pastor, ela tem que ser pastora para atender o chamado dele, né? Amém. É, é, eu vou esclarecer aqui. Quando o professor fala Primeiro Testamento, ele está falando o Velho Testamento, tá? É o Velho Testamento que ele está falando. E é muito interessante, professor, o que o senhor falou, porque quando eu coloco, às vezes, para amigos essa questão do que não obrigatoriamente a mulher de um pastor ou
o esposo de uma pastora são pastores. O amigo usa o termo, mas eles não são carne da mesma carne. As pessoas elas usam muito esse termo, como se são carne da mesma carne, vão ter o mesmo pensamento, vão ter a mesma fé, vão ter a mesma vontade. Depois eu gostaria que o professor explicasse, por favor, esse termo. Carne, são da mesma carne, não é isso? Carne da mesma carne. Eu já ouvi, inclusive, falar que isso está se referindo à da questão sexual, no momento da relação sexual, carne da mesma carne, etc. O professor, antes do professor explicar, eu queria saber se tem alguém com alguma colocação, algum questionamento, alguma pergunta. Por favor. O professor já está com a minha lá na manga. Por favor, O João, professor, fica o à professor, vontade. o professor citou aí Maria Madalena, né, em que ela foi a anunciadora, né, foi falar para os demais. Algo que eu tenho em particular ali, que eu queria compartilhar com vocês, que no primeiro momento ela não reconheceu o Senhor. Ou seja, ela não estava diante do Cristo carne, ela estava diante do Cristo ressuscitado, Senhor sobre todas as coisas, né? Isso. E Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele fala que ele começa a falar sobre a mulher que vai ter com outro, que está cometendo adultério. Ele usa uma analogia para explicar, né, a coisa do dia a dia, a coisa humana, para poder explicar a coisa espiritual. Aí ele fala que, estando o marido vivo e ela estiver com outro, ela está cometendo adultério. Mas morrendo o marido, isso sim, ela pode estar com o outro, né? Ou seja, assim sois vós, pertenceste agora ao que ressuscitou. Então, eu queria só trazer aí o que eu entendi, né, tempos atrás, em relação ao Cristo ressuscitado, como o senhor acabou de falar aí, que no qual hoje nós devemos mirar, e não aquele Cristo carne, aquele Cristo judeu, e sim o Cristo ressuscitado, que muitas das vezes se confunde. Há uma confusão no meio religioso entre o Cristo carne e o Cristo É, ressuscitado. O Cristo da senhor fé. falou aí em relação ao Testamento, né? O novo, o senhor falou sobre o Velho Testamento. O senhor usou um termo aí. Qual foi o termo que o senhor usou? Primeiro, Hã? Primeiro Testamento. Primeiro Testamento. Você vê que Mateus, Marcos, Lucas e João é uma biografia. É uma biografia. Ali os autores estão narrando sobre uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é o Novo Testamento. Porque até então, o Novo Testamento ele veio surgir após a cruz, onde o Cristo ressuscitado surgiu, Uhum. né? Então, podemos dizer, né, que, inclusive, irmãos, o Lucas ele é bem fiel nisso. Ele não foi contemporâneo de Jesus de Nazaré. Ele escreveu ouvindo falar de terceiros. Uhum. Então, ele veio escrevendo. Então, quando ele começa a introdutória dele ali, né, narrando sobre a vida de Jesus, ele fala: procurei averiguar os fatos. Então, ele não foi um contemporâneo, né? Isso. Assim, ele escreveu Atos dos Apóstolos. Então, só para poder dar um plus, pelo que eu entendo, né, não sei se os irmãos vão comungar comigo, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Ele está pautado na vida de Jesus de Nazaré, que ainda não tinha ressuscitado para que houvesse o Novo Testamento. E, no caso, a nova aliança só poderia se surgir com o derramamento de sangue. É esse ponto que eu queria deixar aí. O senhor falou da Boa, Maria boa. Madalena, me veio essa lembrança aí.
muito boa, João, muito boa. Por favor, professor, fica à vontade. É bem interessante essa pontuação que o irmão João fez, né? A gente vê isso aí nos círculos acadêmicos, a grande discussão, né? O Jesus histórico e o Cristo da fé. Isso. Tinha até lá o teólogo o Rudolf Bultmann, que ele questionava até a necessidade mesmo de qualquer tipo de informação acerca do Jesus histórico, porque ele falava assim que, de fato, a igreja ela vive o Cristo da fé, e o que importa para a igreja hoje é o Cristo da fé. Então, é uma discussão bem interessante isso. Isso aí dá um leque, assim, bem legal. Com certeza, o Novo Testamento ele passa a vigorar a partir da morte, né? A gente declara isso sempre. O Novo Testamento no meu sangue. Então, uma grande confusão que tem é porque a pessoa abre a Bíblia e ela encontra uma folha escrita assim, Novo Testamento. E ela começa a ler os evangelhos. Mas ali Jesus ele não está no Novo Testamento. Jesus ele está vivendo debaixo da lei, ele está vivendo como um judeu, né? Isso Então, aí, viu, como judeu. Isso ele aí. passa a vigorar. Isso aí. A questão dos evangelhos é bem legal também, porque os evangelhos eles são escritos, né, para as comunidades, porque elas tinham dúvidas acerca de Cristo, porque aquela geração que andou com Jesus, ela já está morrendo, né? Poucos ali tinham aquele testemunho vivo ainda, e aí as comunidades começam a ter dúvidas, né, sobre quem era Jesus de fato, o que ele fez, né? As dúvidas que surgiam, os questionamentos que eles estavam vivendo ali diante dos judeus, né? Você imagina, e agora? Se ele morreu ali na cruz, o que aquilo significa? A gente não precisa mais oferecer sacrifício? Essa questão que o irmão João colocou. E agora? É uma nova forma de vida? Eu tenho que ir no templo ainda? Eu tenho que fazer a circuncisão? Eu tenho que me submeter às autoridades religiosas? Havia aquele conflito, e é normal isso, né? Eles estavam num momento de transição. E a carta aos Hebreus, ela coloca isso de uma maneira muito legal. Porque a carta aos Hebreus vai mostrando, né, a superioridade de Jesus frente a tudo, frente a Moisés, frente aos anjos, frente a Josué, frente ao sacerdócio levítico. E lá tem uma expressão muito interessante que diz que o velho já está passando e o novo está chegando. E aí isso aí vai se consumar onde? Na destruição do templo, né? Quando o templo é destruído, aí eles falam assim, não tem jeito, não tem que estar mais arraigado em nada do que a da religião antiga, da forma, de fato, Jesus ele veio trazer uma vida abundante, a vinda do reino de Deus está na questão do Messias. Esse assunto é muito interessante que o irmão João colocou. O Isaías ele trabalhou essa questão aí de uma só carne, né? A gente tem que lembrar o seguinte, como foi colocado. Eu sou, vamos botar lá, a exposição. Eu sou um arquiteto. E aí eu sou casado com uma senhora que ela é médica, por exemplo. Vamos colocar esses dois exemplos. Nem ela é arquiteta e nem eu sou médico, concorda? Mas olha como que a vida impacta. Ela é uma médica de qualidade, ela é uma médica reconhecida. Ela recebe um convite para trabalhar nos Estados Unidos, para ter um salário altíssimo, com várias condições. Isso vai impactar a minha vida ou não? Vai. Então, a profissão dela ali, no caso, vai impactar a minha vida. Eu tenho um irmão aqui que é xará do nosso Isaías, ele chama Isaías também. O Isaías está indo embora para Portugal. Ele é aqui de Caxias. Por que ele vai para Portugal? Porque a esposa dele trabalha aqui no ramo farmacêutico e ela é uma menina muito boa nessa área. Ela descobre fórmulas, ela trabalha muito bem. E ela recebeu um convite para conhecer a empresa na matriz, lá em Lisboa. Então ela foi lá, ele foi junto com ela. E o que aconteceu? Ela recebeu o convite para ser gerente lá em Portugal. Aí o que o pessoal ofereceu para ele também? Um emprego para ele, olha que interessante. Ela é tão boa naquilo que ela faz, que o pessoal falou assim, não, pode vir com seu esposo, que a gente vai arrumar um emprego para ele. Ou seja, aí eu estou pegando esse exemplo do feminino na frente, porque é fácil mais citar a questão do homem, né? A mulher acompanhar. Mas você está vendo como são os nossos dias. Esse irmão, ele vai acompanhar a esposa, porque ela se destacou na questão profissional. Aí eu pergunto para os irmãos, não afetou a vida dele por ele ser casado com ela? Afetou. Ele não é farmacêutico, mas ele vai ter que acompanhá-la, por quê? Porque ele entende que ela prevaleceu,
é uma melhoria de vida para eles, um outro país, enfim, tudo que os irmãos sabem. Trazendo para o caso pastoral, o Isaías é pastor, ele é uma só carne com a Lenilde. Vamos supor, a Lenilda não é pastora. Mas e agora? Tem uma ligação 3 da manhã, o Isaías ir lá visitar uma pessoa. Isso não impacta a vida dela? Impacta. Impacta. Se essa pessoa que está chamando Isaías for mulher, ela não vai ter que ir junto com Isaías lá? Vai ter. Então ela não é pastora. Mas impacta a vida dela, não tem como. Porque é uma só carne, é nesse sentido. Não é que você vai ser igual a pessoa, cada um tem a sua particularidade. Mas não tem como você separar disso. Vocês estão vivendo numa mesma missão. Vocês estão olhando para o mesmo foco. Vocês estão caminhando juntos. Não pode haver essa separação. Quando há a separação, há a ruptura. Aí que dá o grande problema. Então, a vida impacta sim. Como eu disse, a questão do Lohan lá. Ele tem esse chamamento de receber as pessoas na casa dele. Isaías já foi, alguns irmãos aqui já foram, Márcio. Como é que ele vai estar casado com uma mulher que não gosta de receber pessoas? Não tem como. Uma mulher que fala assim, ó, eu não gosto de pessoas, eu gosto de ficar no meu canto. Vai dar um problema no chamamento dele. Por isso que quando foi casar, foi feita a pergunta lá direitinho, né, antes do casamento. Ó, você está casando com um pastor, você sabe o que é isso? O homem tem um chamado. Aí ela falou assim, não, eu estou ciente. Desde pequena eu soube que eu ia casar com um pastor. Aí entra a questão particular dela. Então impacta, não tem como, irmãos. Tudo que a gente faz junto de uma outra pessoa impacta, tudo, tudo, tudo. Esse é o sentido. Então, tá aos extremos, né? Como Isaías bem colocou. O fato de a pessoa ser um pastor ou uma pastora não quer dizer que o cônjuge seja também. Mas isso não quer dizer que é uma vida independente. Não é. É só vocês lembrarem da questão da profissão. A mulher que é esposa de um jogador de futebol, por exemplo, ela não é jogadora de futebol, mas o camarada hoje está jogando no Flamengo. Daqui a pouco ele vai jogar lá na Inglaterra. Daqui a pouco vai para o Japão. Não tem como, é uma família. Aí quem vai junto? Vai a mulher, vai os filhos. Impacta. Até pai e mãe impacta. Então, quanto mais no reino de Deus, né? Vamos lá. Alguém tem mais perguntas? Porque eu estou querendo entrar no assunto aqui. Eu ia entrar na questão da maldição hereditária, professor. Sim. Mas eu estou aqui sendo provocado por mim mesmo para a gente entrar sobre a questão da homoafetividade. Eu botei o homossexualismo, a um pastor amigo meu me ligou e falou, Isaías, coloca homoafetividade, porque homossexualismo, essa palavra já passou. Eu falei, valeu, vou botar homoafetividade. Aí ele falou comigo, mas e aí? A Bíblia condena ou não condena a homoafetividade? Aí eu falei, você vai ter que participar do nosso estudo com a Bíblia aberta para você ver a respeito dessa questão. Mas ele já é resolvido. É o Anderson, sim. O Anderson que formou na PUC, está fazendo, acho que é mestrado ou pós-doutorado, não sei, em teologia. Mas esse é um assunto como o suicídio, que nós aprendemos na última aula aqui, né, sobre o suicídio, que o Márcio não está nem aqui, ele até colocou um versículo. Como é que ele falou, Wilton? O versículo que não existe na Bíblia. Os suicidas não herdarão a terra. O suicida não é do reino. Os suicidas não herdarão a terra. Ele usou até, eu falei, onde está escrito isso? Na Bíblia, aonde? Não está na Bíblia, mas o pessoal usa isso. E nós aprendemos que nem todo suicida vai para o inferno, não é isso? Nem todo suicida vai para o inferno. E o Hernán Dias Lopes, não sei se você viu, Wilton, o Hernán Dias Lopes, um pastor presbiteriano muito renomado e respeitado, ele falou sobre isso também, né? Sim. Bem mais, ele falou sobre essa questão do suicida, que é antibíblico afirmar, como todo mundo afirma, que o suicida vai para o inferno. É antibíblico. É mais um tabu, uma fala que tem que ser desconstruída pelo poder da palavra de Deus. Então, vamos para a questão do homossexualismo. Isaías, eu posso dar uma introdutória em relação, porque para nós falarmos de homossexualismo, nós temos que falar de pecado. Isso.
Porque, se você for lá em Hebreus 9:26, Paulo fala que Cristo, no sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. E o Isso, versículo 27, ele usa uma analogia para dizer que, assim como é dado ao homem a morrer uma só vez, nisto vem o juízo. isso, Assim foi que Cristo fez na cruz do Calvário, né? Aí você vai em Zacarias 3:9, Zacarias fala que em um só dia removerei o pecado do meu povo, né? Então, para a gente chegar nesse tema aí, falar de homoafetividade, né, ser de gênero masculino, a gente vai é, ter que abordar também o pecado. Se Cristo no exatamente, sacrifício de si mesmo, é, ele removeu o pecado, aí nós vamos ter que discutir como que fica a situação da isso, pessoa que vive nessa condição carnal. Porque isso, uma coisa é você estar numa condição, a outra coisa é você ter a sua posição de filho. exatamente, São duas exatamente, coisas distintas, entendeu? Vamos lá, vamos ver exatamente, aqui. Vamos abordar esse tema aí. Vamos lá. exatamente. É interessante, porque muitos acreditam que Cristo, que o sacrifício vicário de Cristo na cruz não foi suficiente para é, 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 perdoar todos os nossos pecados de uma só vez. Muitos não acreditam ainda. Então, eu queria que o professor fizesse uma abordagem, professor, por gentileza, nesse texto, ou melhor, nesse tema, professor, e a respeito dessa questão, porque com certeza eu vou vir com versículos que eu conheço. Sim. Eu vou vir com Levítico, eu vou vir com Romanos, eu vou vir com versículo que que o homem que deita com outro homem, eu vou vir com versículo. E, Só para ah, extrair, perdão que eu não, tô muito fica tranquilo, João, eufórico, fica tá? tranquilo. Eu quero extrair daqui informações. Se a gente for lá em Romanos capítulo 5, eu não sei se é o versículo 9 ou 8, que o subtítulo é Cristo versus Adão. Lá É, Paulo fala que, que o pecado entrou no mundo através de um homem e a morte a todos os homens, tá? E Davi fala, lá atrás, antes da cruz, que nós temos que dividir antes da cruz e depois da cruz. Davi falava assim, o Davi disse, melhor dizendo, sobre o pecado foi concebido pela minha mãe. Bora, vamos lá. Se Zacarias 3:9 diz que um só dia removerei o pecado do meu povo, e esse dia foi a cruz do Calvário, então quem nasce depois da cruz já nasce reconciliado com Deus. Por quê? Da mesma maneira que antes da cruz o homem morria, o homem nascia, abria o olho, já era um pecador, da mesma maneira depois da cruz. Você nasceu, abriu o olho, nasceu o quê? Reconciliado e justificado pela cruz de Cristo. Então, hum, eu queria saber professor do Wilton, professor, resumindo aí, essa situação aí, antes da cruz, depois da cruz, e a por situação favor, professor, do homoafetividade. Vamos lá. mas antes o Max queria dar uma palavrinha, por favor, Max. Perdão, Max, te cortei, Max. Perdão, irmão, perdão. Essa Então, barba do eu, Max está bonita, hein? Essa barba do Tá, Max tá tá bonita. bonito, tá bonito. Fala, fiquei, Max. fiquei- fiquei animado com a participação aí do meu amigo aí, o Dr. João. Uma boa noite a todos. Mas vamos entrar no tema, que eu já tenho uma pergunta em relação ao título que estávamos falando aí, em relação ao título da mulher ser pastora. E eu tenho uma outra pergunta fora de todos esses aí que foi feito, mas eu vou, eu Bota queria aí, fazer bota uma na manga. pergunta. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do jejum, Pode, bota na entendeu? manga essa pergunta A aí. título Bota na manga. de bota da pastora. Vamos entrar no tema. Eu faço depois logo duas, três. O que você acha, professor? O que você prefere? Claro. O que o À professor vontade. prefere? Se quiser fazer, Vamos, pode. professor, vamos fazer o seguinte. Essa questão que o irmão João colocou é interessante. E logo após, nós vamos para a questão do jejum. Pronto. Por favor, professor. Legal.
Vamos lá. Então, quando se trata de homossexualidade, homossexualismo à luz da Bíblia, tem duas vertentes que a gente pode caminhar aí. Uma é essa que o irmão João trouxe, que há sempre a discussão, que é o quê? Tem um pessoal da hipergraça, onde todo o pecado já foi removido, nós não estamos mais debaixo do pecado, não tem mais pecado, Satanás foi extinto, foi aniquilado. Então, tudo que se faz hoje é numa dimensão da carne e já não se paga mais pelo pecado, porque Cristo já carregou o pecado. Então, de fato, não deveríamos tratar o assunto como pecado. Não tem nem que entrar nessa questão de que se uma afetividade ou qualquer outra coisa seja pecado. Mas é a falta de conhecimento, onde a pessoa ela vive numa amplitude carnal, mas aquilo já não é pecado porque Jesus removeu. E aí É você pega, hipergraça. O nome disso é hipergraça. alguns chamam de hipergraça. Aí tem outro grupo que tudo é pecado, né? Onde ele enxerga que tudo é pecado, que de fato a provisão de Cristo não foi suficiente e confunde obras da carne com pecado, enfim. A gente podia entrar por esse lado aí, eu trazer para vocês as duas teorias e aí deixar para os irmãos optarem. Mas eu acho que isso aí é não compreender, primeiramente, o significado dos versículos que as pessoas usam para afirmar que ou é homossexualidade ou é uma vivência carnal, tal. Por quê? Nós temos que entender o seguinte: a palavra, por exemplo, homossexual, ela é uma palavra moderna, de alguns séculos para cá. Essa palavra não existia no contexto onde a Bíblia foi escrita. Aí a pessoa fala assim, não, mas como? Eu abro a minha Bíblia aqui, está lá na NVI, homossexual passivo e homossexual ativo. Aí nós temos sempre que lembrar, o que você tem nas suas mãos é uma tradução. É uma tradução. A Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Eu sei que isso aí machuca muita gente, mas é a verdade. Você não tem a Bíblia aí na sua mão, você tem uma tradução. Por isso que a Bíblia chama lá Almeida. Por que a chama Almeida Revista e Corrigida? Porque quem fez a tradução foi um homem chamado João Ferreira de Almeida. Então a Bíblia não caiu do céu em língua portuguesa. Então é um estudo mais aprimorado. Atualizada. Atualizada. Revista. Revista corrigida, ampliada, nova versão transformadora, várias Isso vai, estão surgindo. Então você tem que entender o seguinte: o que você está na sua mão aí é uma versão em língua portuguesa. Se você for trabalhar essa temática com um biblista, ele nem te ouve. Se você vier com uma versão em português, ele nem te ouve. Você pegar, por exemplo, o Oswaldo Luiz Ribeiro, que é um dos maiores biblistas do Brasil hoje. Eu já vi ele trabalhando nos assuntos. A pessoa chega para ele com a língua portuguesa e ele nem começa a falar. Porque ele fala, você está trabalhando em cima da tradução, meu querido. Então, quem garante? Esse assunto, por exemplo, se você pegar 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, você pega várias versões que você tem na sua casa aí. Você vai ver que cada uma traduz de uma maneira diferente as palavras. Que no caso ali seria malakoi e arsenokoitai. Então vai falar efeminados, homossexuais, pederastas, vários termos vão sendo usados. Então, qual que é o nosso trabalho? É ir lá nesses textos que as pessoas têm como definidores da homoafetividade e verificar o que aqueles textos significam naquele contexto. E se você fizer um assunto, uma pesquisa séria, uma pesquisa bíblica, exegética, trabalhosa, com o tempo, você vai ter a absoluta certeza daquilo que eu vou te dizer agora. Nenhum versículo que é utilizado para condenação de uma união homoafetiva, como nós entendemos hoje, está na Bíblia. Nenhuma. Nenhuma passagem trata do assunto como nós tratamos. Vou repetir. Nenhum dos versículos que são citados na Bíblia, que as pessoas usam para condenar a relação, a união, casamento, vamos chamar assim, não existe essa temática na Bíblia. Não tem. Mas o Isaías acabou de citar Levítico 18, 22. Não vai deitar varão com varão. Quando você vai naquele contexto, você vê que ali era uma prática cultica.
que a lei está impedindo que seja feita na nação de Israel. Não é nesse contexto que nós temos hoje do casamento. Bem, eu não estou sendo nem a favor e nem contra Exatamente. as uniões homoafetivas. O que eu estou dizendo é que, biblicamente, quando a pessoa cita os versos lá, ela não vê o contexto. Um verso que é muito citado, uma passagem, Romanos capítulo 1, quando se fala lá que os homens e as mulheres deixaram o uso natural do corpo, se inflamaram ali e tal. Homem com homem, mulher com mulher. Qual que é o contexto que Paulo está dizendo? Está dizendo o contexto do bacanal, das bacanais, as festas que eram promovidas pelo Império Romano. Deus Baco. Deus Baco. É como se você pegasse hoje, assim, numa linguagem mais popular, se você pegasse hoje um carnaval no Rio de Janeiro e ali entrava no salão de carnaval o esposo junto com a esposa. Entrando ali, o que eles faziam? Se separavam e cada um ia para o seu canto. Os homens iam ter relações com os homens e as mulheres com as mulheres. Depois eles retornavam. Então era um momento de uma orgia. Tanto é que uma das obras da carne, quando fala assim, glutonaria, lá em Gálatas 5, a palavra glutonaria ali não é comer bastante. A tradução veio como glutonaria, mas você pode ver que outras versões colocam como orgias, que envolvia também a comida, mas não é somente o glutão, como aquela pessoa que come muito. Ali eram as festas orgiásticas, era onde tinha muitas orgias. Então, esses, 1 Coríntios 6:9, palavras difíceis, né? O arsenocoitai e o malacói. Como você tem que saber o que significa essa palavra? Você tem que buscar a mesma palavra nos textos bíblicos. A malacói, você encontra lá Jesus falando sobre o João Batista. Ele fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido com vestes delicadas, com vestes finas? Então, a palavra seria mole. Aí você tem que perguntar, o que é o mole naquele texto? Aí o tradutor tem que escolher uma palavra. Mas o significado é mole. E o arsenocoitai, ele é mais difícil ainda de se descrever. Por quê? Porque é uma palavra que não tem na Bíblia. Só tem ali naquela passagem. Não tem outra paralela. Aí você fala assim, tudo bem, não tem na Bíblia, onde eu vou pesquisar? Aí você vai na literatura da época, na literatura clássica do grego, vai no grego koiné, vai em alguma publicação famosa da Grécia para você achar essa palavra que Paulo usou. Aí o que você se espanta? Que não tem essa palavra em nenhum texto famoso. Pode até ter existido, mas ninguém sabe onde que está essa palavra. Pode ser uma criação paulina? Pode. Não está descartado isso. Então nós temos um problema. E agora? Qual palavra o tradutor vai escolher? Aí você tem que ir no contexto cultural da época. Se não tem a palavra, como que eram esses relacionamentos? Aí vai se chegar naquela questão de que cada homem ali tinha um rapaz mais novo, que dominava sobre aquele rapaz. Cultura grega. Na cultura grega, que era um rapaz que servia a ele como um discípulo e também no relacionamento sexual, assim como em Roma tinha. Mas veja, era uma união homossexual, mas não era uma união homoafetiva, aonde você vê hoje em dia 2 homens e 2 mulheres que vão num cartório e querem registrar essa união. Por isso que eu digo, são contextos diferentes. Então, qual que é o nosso desafio? É você pegar isso por relação, por princípio e observar. Esse princípio hoje, ele tem algum princípio na Bíblia que mostra isso? Aí a pessoa fala assim, tem. Qual que é o princípio? Aí ela fala assim, não, porque a união de amor, de homem e mulher, ela serve para procriação. Então, toda relação tem que se procriar. Aí eu falo, beleza, então quem não reproduz, qual o nome que se dá, Zé? Quem é estéril? Então, Isso. a pessoa que é estéril não pode casar. Aí você fala, não, ela pode casar. Opa, então o argumento cai por terra. Ele está falando que a união é para reprodução. A Isso. pessoa é estéril, ela não pode, então, casar. Então, vocês percebam que como esse assunto é complexo, para você chegar e você afirmar coisas em função de uma leitura que você faz sem conhecer o contexto da época. Por isso que hoje os grandes debates estão aí. E esse pessoal,
da teologia gay, vamos chamar assim, ele já tem esses textos decorados. E não somente ele, se você entrar aí no YouTube, você vai ver teólogos espíritas, teólogos católicos, teólogos protestantes que já derrubaram todos esses versos que são citados. O Levítico, a palavra sodomia, que é traduzida também como a palavra cães. Eu não sei se o Isaías lembra, eu peguei a época na Assembleia de Deus, que quando fala assim, ficarão de fora os cães. A palavra cão ali, eu já vi grandes teólogos da Assembleia de Deus, e talvez o maior deles, que era o Antônio Gilberto, dar uma palestra para casais e falar que a palavra cães no Apocalipse significava a pessoa que tinha relações anais, fazia o sexo anal. Então você vê, com o estudo mais sério, fica complicado você trazer essa condenação diante dos textos. E aqui eu não estou entrando nem na questão que o irmão João colocou. Se existe o pecado ainda hoje, o que é isso, se é uma carnalidade. Eu não estou nem entrando nisso. Por quê? Antes de entrar nisso, é um assunto de semântica, de palavra. Porque não bate o que... Porque não, é o que eu quero dizer para vocês, não tinha a questão cultural que nós temos hoje. Tinha relação homossexual? Tinha. Tem um caso aí que até os teólogos mais precisos, eles falam que tem um caso que está meio camuflado aí na Bíblia, onde Jesus cura uma pessoa que possivelmente essa pessoa tinha um relacionamento desse, que é a cura do servo do centurião. Isso, show de bola, isso aí. O servo estava lá, na casa dele, e o servo não ficava lá. Então, possivelmente, eles tinham ali a vivência deles. Mas, veja, não era algo como é hoje. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu chego e condeno uma pessoa, mas ela vai falar assim, ó, esse assunto eu quero ver na Bíblia. Quando você vai na Bíblia, você vai usar textos que não refletem o que ela está vivendo hoje. Então, é um desafio para a igreja, sim. Aí, quando o Ed René fala na questão de atualizar a Bíblia, aí o pessoal se escandaliza. Mas ele não quer atualizar a Bíblia nesse sentido que as pessoas estão colocando. Ele quer pegar coisas do nosso dia e debater. Como é que a gente vai tratar esse caso? Você vai condenar a pessoa? Aí você vai citar um texto que, se o cara for um cara estudado, que nem os irmãos aqui, vai falar, não, mas esse texto aí não está falando disso. Não, como que não está? Está aqui. Aí a pessoa vai lá e abre. Eu já mandei lá no grupo para os irmãos, se quiser até mando depois, um estudo de um reverendo americano. Não é gay, não. Cara casado, com filhos e tal. Por que ele fez esse estudo? Porque ele foi confrontado na consciência dele. Ele falou assim, será que eu não estou sendo discriminatório? Será que eu não estou sendo preconceituoso? Então eu vou estudar os textos. Aí ele abriu os textos. Vem lá no aspecto cultural, tudo. Aí ele chega à seguinte definição. Os textos bíblicos que são apresentados, 5, no máximo 6, eles não trabalham a questão da homoafetividade como nós conhecemos hoje. Ele trabalha da exploração do corpo na época, do estupro que era feito. Né? E se pegar aquele padrão também do passado, para justificar essas ações, aí vai entrar naquilo que o irmão João falou. Vamos começar a pegar o Primeiro Testamento e validar tudo. Vamos começar a queimar a criança, vamos começar a oferecer a nossa filha, caso alguém queira ter uma relação com um homem, faz igual o Ló lá, fala, pega minhas filhas. A pessoa vai escandalizar. Então a gente não pode ser seletivo. Eu aceito isso aqui não aceito. Não. Ou você pega o pacote lá completo, ou você tem uma visão cristã do assunto. Tendo uma visão cristã, como que a gente trabalha? Chegou a essa definição? Aí entra nessa temática que o irmão João colocou. Beleza, chegamos nesse ponto. E agora, vamos trabalhar essa questão do pecado. Aí já entra numa outra fileira. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês? Que o assunto não é simples e não dá para debater em 20 minutos e estabelecer as coisas. Professor, existe versículos, no Velho Testamento, inclusive, que as pessoas só pegam a palavra que eles querem, só pegam o pecado que eles querem. Sim. Qual aquele versículo? Me lembra, por favor, professor. O próprio texto ali que fala de abominação, né? O homem deitar com o homem ser abominação, se você pegar na mesma página, você vai encontrar ele dizendo que se você tiver no seu quintal plantações de diferentes espécies, é abominação. Se você vir roupa de tecidos diferentes, é abominação. Todos nós aqui, pela lei, só o João está mais próximo aí da barba araônica. A barba de Arão é o João. A nós aqui estamos perdidos. Até a barba do Max, que é bonita, também está fora. Está fora.
Nós somos malditos. Ou se você Cristo levou a maldição lá, ou você fica no rito lá do Primeiro Testamento e vai receber toda aquela maldição na sua vida. Exatamente, exatamente. Espera um pouquinho, João. Espera um pouquinho só. Exatamente. Então, qual a ideia aqui? A ideia aqui é deixar bem claro que a Bíblia, ela não afirma positivamente nem negativamente a questão da homoafetividade. A Dentro do Bíblia contexto que a gente considera hoje. da maneira como nós vemos hoje. A Isso. Bíblia ela não condena nem incentiva, Isso. esse tipo de homossexualidade, homoafetividade que nós vivenciamos hoje. Então, isso é um assunto, essa união. essa união. Isso é um assunto de desconstrução. E desconstrução é só o Espírito Santo que faz. A desconstrução. Porque nós aprendemos desde crianças, olhando líderes respeitosos, que tal, usando textos, e como nós observamos aqui, só usa o texto que é interessante naquele assunto. Ele não fala, se você não tiver, se você for gay, tu vai para o inferno, mas se você também não tiver uma barba, você também vai para o inferno. Se você plantar laranja e plantar goiaba no seu terreno, você vai para o inferno também. Aí ele não fala isso. Ele só fica preso na questão do homem deitar com o homem. Não sei se vocês estão entendendo. Então, João, eu sei que você está ávido, João Carlos, para fazer uma pergunta, só que tem uma pergunta anterior a você aqui. Não, tudo bem. É da Cissa, né? Exatamente, por favor. Irmã Cissa. Tem como você ler aí? Ela vai fazer a pergunta, Isaías. Por favor, Cissa. Que bom que você está aí. Estou aqui. Então, sobre essa questão da homossexualidade, né? Os gays, né? Muitas pessoas assim, eles usam aquela passagem de Davi e Jonatas, né? Quando Davi fala que o amor que ele sentia por Jonatas era maior do que o amor de muitas mulheres. Não é maior, né? Que eu não estou lembrando agora o termo que ele usou. É isso mesmo. Então, haveria aí esse amor realmente de Davi por Jonas, um amor afetivo por Jonas? Isso seria Boa, Cissa. E outra coisa, professor, Jesus falou de tanta coisa, por que ele não falou isso? Oi? Jesus falou de tanta coisa, por que ele não falou isso aí? Vamos lá. Por favor, professor, responda. Eu já participei de um debate, não sei se vocês vão conseguir ler isso aí. Teologia inclusiva. Essa é a Bíblia da teologia inclusiva, né? Então, eu fui me reunir lá com eles, eu tenho muito material deles, homoafetividade e tal, então eu já me reuni lá com eles até de maneira respeitosa, tudo ouvindo, né? Aí lembra que tinha essa questão dessa Bíblia, que o pessoal falava, essa Bíblia retira versículo, né? Ela não retira versículo. O que ela tem de diferente é isso aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês dentro do que a irmã Cissa falou. Deixa eu pegar aqui o exemplo. O pessoal fala assim, essa Bíblia aí, ela retira versículo. Cuidado, não é, ó. Olha só o texto de Romanos 1, tá vendo? O que atende diferente é isso aqui, é a explicação, é o rodapé dela. É o comentário que é diferente. Né? Então, o texto dela é o mesmo texto que nós temos, só que quando chega no aí o comentário é diferente. Pois bem, vamos lá para a questão que a irmã Cissa colocou. Eu já analisei, irmã Cissa, o argumento que eles usam tal, e já peguei o outro argumento de biblistas analisando o texto. Particularmente, eu não creio que ali seja uma relação homoafetiva. Por quê? O hebraico, o hebraísmo, ele tem expressões que são fortes. São fortes. Então, eu entendo até que há um choque quando a pessoa lê o texto com a mentalidade de... Você imagina eu chegar aqui e falar assim,
vou escolher aqui o Arnaldo. Falar assim, olha, gente, pode vir a mulher que for aqui, que nunca vai superar o amor que eu tenho pelo Arnaldo. O amor que eu tenho pelo Arnaldo é maior do que o amor que eu tenho por qualquer das mulheres que eu já possuí, que eu possuo, que eu tenho. Imagina eu fosse igual o Davi, tivesse lá um monte de mulher e falasse assim, ó, eu amo mais o Arnaldo do que as mulheres que eu tenho. O que vocês iam falar que eu sou? Gay. Ou bissexual, né? Mas naquela época não era isso. Por isso que eu falo, agora é o mesmo argumento que eles sofrem, eles estão usando, tá entendendo? Eu agora vou ter que falar com eles da mesma forma. Eu não posso pegar os textos lá que condenam e trazer para os nossos dias de hoje e pegar um texto que eles interpretam que é a favor e trazer para os dias de hoje também. Então eu tenho que analisar o texto, essa expressão dentro do vocabulário hebraico e das passagens lá. Então os assuntos imancista, os estudos de exegese, de análise textual que eu vi, eles não admitem, não garantem que aquilo ali seja uma relação afetiva, mas é uma declaração mesmo de um amor genuíno, de um amor que estava além. E se você observar a questão de Davi... De amigos. Amigo, o Davi, ele era um homem que ele teve muito problema com mulher. Você sabe até que a grande destruição da família dele foi em função daquela barbeiragem lá que ele cometeu, né? Então, assim, se você pegar a vida de Davi, a primeira mulher dele já foi uma questão de um prêmio que ele buscou. Ele já não estava bem com a primeira mulher. Lembra quando ele dança lá e a filha do Saul, ela fala assim, você está como um vadio dançando aí. Então, se você pegar a vida de Davi, a maioria das mulheres que ele teve foram mulheres de alianças que ele buscava. E a que parece que ele amou mesmo, assim, que ele desejou, que foi a Batseba, causou todo aquele transtorno na vida dele. Então, se você... A pessoa que está falando isso, você não pode excluir a frase da pessoa que falou. Se você pegar a pessoa que comentou isso, você vai ver que há um sentido aí. Ele não está falando aqui solto. Mas, se você pegar essa Bíblia aqui, vai ter o comentário dela nesse ponto. E eles vão falar, não, ali foi uma relação mesmo. Mas, particularmente, eu não creio que tenha sido. Mas, no campo teológico, está aqui o João, está aqui os irmãos, você sabe. O campo teológico, você tem que olhar todas as vertentes. Você que trabalha na academia, o João aí, que é melhor que a gente para falar isso, você tem que ver todas as possibilidades do texto. Então, eles têm lá a parte deles, a gente tem que ouvir e respeitar. Vamos lá. João, agora, está satisfeito, Mancisa? Então esse amor que ele cita é de amigo. Um amor fraternal, um amor de irmão e de amigo. Eu também sempre achei isso, né? Mas eles usam, né, essa passagem aí para fortalecer. É aquilo, irmão Cissa, é uma interpretação. E Bíblia, ler é interpretar. Quando a irmã está lendo, ela está interpretando. Não tem como a gente fugir disso. Toda leitura bíblica que a gente faz é uma leitura de interpretação. E eles têm a interpretação deles. A gente tem a nossa. Dá isso. Entendi. Aquela passagem... vou só finalizar. Por favor. Só a última. E aquela passagem que fala que Deus os entregou, né, aos seus desejos, para desonrarem o corpo entre si. Romanos 1. É aquele contexto que eu falei aqui já. É a idolatria. E ali eram as festas que eles faziam, irmã Cissa. É o que eu falo. Não era... Havia uma relação homossexual ali? Havia. Mas não era uma união homoafetiva. São coisas distintas. E geralmente as pessoas misturam. Uma coisa é você falar de um homem, o homem possuir outro homem. É o que condenam também. Se você for para um debate com eles, ele vai falar assim, não, a gente não é a favor do sexo livre, não. Porque as pessoas falam os homossexuais, você sai com um homem, sai com outro, ele fala, não, a gente não admite isso, não. Isso assim, a gente até exclui aqui da igreja quem tem essa vida. Então, uma coisa é o que eles faziam lá. Volto a dizer, era a festa romana, é o bacanal. Eu sou casado com a irmã Cissa. Nós vamos para uma festa lá no bacanal. O que eu fazia? A Cissa ia ficar com as mulheres e eu ia ficar com os homens. Eles abandonavam ali, se abandonavam as suas paixões. Por isso que eu falei, se inflamavam homens com homens. Sabe onde você vê isso muito bem? Pega um filme chamado Calígula.
Ele é um filme forte. Eu estou falando aqui para pessoas que são maiores de 18 anos. Não assista com criança, nem com filho, nada. Um dia que você tiver acesso, vê o filme Calígula. Aliás, você vai ver o que o Calígula fazia. Ali é um exemplo do que eram essas festas em Roma. Então tem que ver o contexto. Esse filme é muito brabo, hein? Oi? Muito brabo. Esse filme Calígula é brabo. O filme é pesado. Então aí vai entender. Por isso que fala que é uma abominação. Deixa eles, né? Ali o assunto, irmã Cícia, é idolatria. Deus entregou as suas paixões. E eles foram. Homem com homem, mulher com mulher, para se desonrarem. Mas aí você vai citar isso para ele vai falar assim, ali era uma relação homossexual, sim. Mas não era uma união homoafetiva, não era algo dentro do casamento. É isso que eles vão usar para você. Exatamente. Eles vão falar, lá era uma festa, era um trisal. O casal para ser promíscuo, professor, o casal para ser promíscuo, ele pode ser homem e mulher. Exato. Tem casais homem e mulher que são promíscuos e tem casal homem com homem que não é promíscuo. É isso que eles usam. Né? São Exato. fiéis, é fiel um ao outro. Isso. Existe uma fidelidade. Mas esse assunto é muito interessante. É interessante porque... João, o que falta um minutinho só, que o Max, que está aqui desde o começo, ele tem a questão da pergunta. Escolhe uma pergunta aí, Max, que é o horário. Deixa eu só fechar aqui, Isaías. Nesse assunto, então, tem que ter essa separação, que é o que a teologia faz. Irmã Cissa, uma coisa é a relação homossexual. Outra coisa é a união homoafetiva. São duas coisas distintas aí. Isso. Deu para ficar entendido que aqui não foi pregado o favorecimento à luz da Bíblia, nem a condenação à luz da Bíblia. Né? Deixar bem claro aqui. O Max, né? O Max tem uma pergunta, por favor, Max. Ô, Isaías, eu vou deixar minha pergunta para o nosso próximo encontro, e vou passar minha vez para o João Carlos, mas deixa eu falar e dar uma ressalva aqui. Quem está desconstruindo pensamentos e entendimento que tem desde novo, rapaz, eu estou tudo rascunhado, anotando, e estou aqui, ainda bem que os encontros são de 15 em 15, porque aí eu absorvo um pouco. O suicídio eu ainda estou absorvendo, a cobertura espiritual eu ainda estou absorvendo, agora já tem mais fato novo. Meu Deus, é muita coisa. Vou passar a vez aí para o meu irmão João Carlos aí. Eu vou Isaías, absorvendo mais. O Isaías e eu somos calmos. Você precisa ver o João, o João Carlos. Fala, João. Então, eu fiquei curioso, porque o senhor falou do que o irmão estuda, que o irmão... Eu quero ouvir a pergunta. Vamos lá. Dois Joões aqui que estão bravos, o João Bento e o João Carlos. Os dois. Faz parte do João, né? Do João, filhos do trovão. Isaías, desativa. Eu não estou conseguindo. Eu estou te ouvindo, pô. Estamos ouvindo. Tá. Então, eu volto à tua palavra, que você diz que quem desconstrói é o Espírito Santo. Eu vou discordar de você, porque eu penso que quem desconstrói é o estudo, é as pesquisas, e é esse estudo que a gente faz aqui. Né? Eu não coloco o Espírito Santo nessa desconstrução, não. É a gente discutir, brigar e entender. Show. Com relação ao que a irmã Cissa colocou, o Davi, de repente, ela assim, não, o Davi não era gay, não era isso. Mas e o Jonathan, que tira a roupa, fica pelado e entrega ao Davi? É uma atitude que assim, pô, caramba, como é que é isso? E o Davi fica tão revoltado que o Jonathan morre, que chora, que faz jejum. Então, quer dizer, é uma relação, é homoafetiva? Não sei. É amor mesmo pelo outro homem? Eu não sei. Eu fico nessa dúvida. Mas eu quero trazer aqui um texto que me deixa bem pensativo, é quando Jesus manda os discípulos ver o local onde ele vai celebrar a ceia. E ele diz assim, vocês vão encontrar um homem com um cântaro pegando a água. Dentro do costume judaico,
o homem não carregava cântaro e nem ia pegar água no poço, né? Em determinada hora, a mulher que ia a mulher samaritana lá no poço, e Jesus conversou, aquele diálogo lá que parecia sensual, e a mulher ficou toda animada, aí Jesus traz para a realidade, os discípulos ficam desconfiados, pô, o mestre mandou a gente ir para lá para ficar sozinho com essa mulher. Então, aí eles encontram um homem carregando um cântaro e o camarada leva os discípulos na casa de um homem. Quer dizer, qual a interpretação que a gente pode dar nisso aí? Era um servo, eles moravam juntos, é uma relação homoafetiva? Eu sempre fico me perguntando, não tenho resposta. Estou trazendo agora para o grupo para que a gente possa raciocinar. E o professor, que é o catedrático nisso aí, ele com certeza vai, Chegou vai pesado ele esclarecer. já, né? Já chegou chutando a porta, né? Ó, o João Bento quer falar. Abre o microfone, João. Abre o microfone, João. Abre o Abre o microfone, João. Abre o microfone, João Bento. Isso. Vê aí. Abre o microfonezinho, está Embaixo, fechado. embaixo. Tá fechado o Embaixo. microfone. Isso, Ô, abriu. Aí, vamos lá, foi. desculpa. Só um linkzinho. O João aí, o Xará, falou sobre o Espírito Santo, a construção. O abençoado aí que fez a abertura aí, ele falou sobre o Espírito Santo. Se você for lá em Efésios 1,13, Paulo fala assim: quando ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Bom, se tem a palavra da verdade, tem a palavra da mentira. Se Isso. tem um estudo pautado na busca da verdade, né, há também estudos pautados na mentira, né? Exatamente. Então, o intuito desse estudo aqui, nosso aqui, é justamente buscar a verdade. Né? Entender que que o Espírito Santo de Deus ele já está em nós desde antes. O interessante que foi Lucas que narra lá em Atos dos Apóstolos, ele fala o seguinte, ele fala assim, perdão, ouvindo Lídia a pregação de Paulo, Deus lhe abriu o entendimento. Ou seja, Paulo não estava pregando para Lídia. Paulo não estava pregando para Paulo, estava pregando para uma multidão. E Lídia ali teve os ouvidos, né, abertos, o entendimento, né, aclarado, e passou a entender, né, o que Paulo estava, exatamente, que era o evangelho da nova aliança, né, o evangelho do novo e vivo caminho, né? E isso é muito gratificante quando você encontra irmãos que estão pautados nisso, tá em busca dessa verdade, né? Que quer buscar, quer aclarar a mente para poder ter uma vida com uma consciência tranquila, porque quando você está de encontro da palavra de condenação, que para mim é a palavra da mentira, você vive em conflito, você vive em condenação. Mas quando você encontra a palavra da verdade, diz que você é um abençoado, que Cristo removeu o pecado, e que você vive a lei do Espírito, que a lei do Espírito é a lei da semeadura, aquilo que você plantou, você colhe. Né? É a lei do Espírito, é a lei da semeadura. Então, para mim, hoje está sendo gratificante vir a convite aí do irmão Max, e é maravilhoso você poder, né, pautar esse tipo de argumentação, pergunta e trazer, né, buscar subsídio e levar subsídio. Eu espero que eu tenha contribuído para isso. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Por favor, Wilton, manda ver. Já são 10h15, hein? 10 vou só responder essa aqui. Se acabar muito tarde, o João Bento e o João Carlos vão ter que pagar para mim na cantina uma pizza. Uma pizza. Uma pizza. Para acabar aqui. Com certeza. Então,
olha só que interessante isso que o João Carlos trouxe, né? O João Bento também, sempre com colocações interessantes. Essa questão do Cântaro é isso mesmo. Se você for pegar o contexto cultural da época, você vai estranhar. O que esse homem está fazendo com o Cântaro? A saída tradicional vai falar o quê? Não, Jesus falou isso porque ali foi algo especial, que aquele homem, para ajudar uma mulher, foi lá e carregou, aí Jesus saiu. Então tem uma saída que o pessoal que sai, né? Mas, de fato, era algo incomum isso aí. Quem não conhece o contexto cultural passa batido. Mas quem conhece o contexto cultural, que lê lá, sabe. Não, aquilo não era o papel de um homem fazer. Aquela Fanta era uma Coca-Cola, hein, João? Gente, então, eu não sei se tem mais alguma consideração. Eu estou muito feliz aqui que eu estou com a irmã Mônica aqui, o Hilton. Sim. Ô, Mônica, cadê você, Mônica? Não vai perguntar? Sentimos falta aqui da irmã Jacira. Um beijo para a irmã Jacira. Depois ela vai assistir, com certeza. Ela me cobra sempre para assistir. A Seara, né? A irmã Jaciara. Esse estudo vai ficar salvo. Esse estudo fica salvo na página do YouTube. E eu não posso me esquecer. Quase que Ô, Mônica, cadê você, Mônica? Eu vou perguntar. Boa noite, a paz. Eu vou perguntar na semana que vem. Anotei aqui algumas coisas. Semana que vem eu trago. Eu creio que você gostou, né? Bastante. Obrigada pelo convite. Tá bom. Eu não podia esquecer de colocar para os irmãos a situação do nosso professor Wilton. O professor Wilton tem uma história de vida muito bonita. É um homem que de nível superior, etc., com um cargo muito grande na Infraero, e Deus determinou que ele vivesse fazendo o que ele está fazendo aqui conosco, ensinando a palavra. Então, ele mostrou aquela Bíblia dele ali. Se você tiver vontade de ir na casa dele, Max, eu estou querendo ir lá sábado, na casa do professor. Só Bíblia, ele tem, em média, 400 Bíblias. Só Bíblia. Na biblioteca dele. Só Bíblias, são quase 400 Bíblias. Então, quem que mantém o professor Wilton? Somos nós, a Igreja do Senhor. Então, eu vou dar aqui o Pix do professor, tá? Para que você possa abençoar a vida dele, tá bom? Anota aí, por favor. O Arnaldo me cobra. Aí, cadê o Pix do professor? Durante a semana, Arnaldo me cobrou já. João também já me cobrou. O Pix do professor. Anota aí, por favor. O Pix dele é 2857 5339 850. Repetindo, 2857 5339 850. O CPF é o Wilton Chini. Aí você tem aí no seu prédio, na sua igreja, um grupo de 15, 20 pessoas, na sua própria igreja. Poxa, eu vou trazer o professor para dar uma aula aqui sobre um assunto e tal. Você pode levar ele, que ele é homem de Deus, homem que é pautado na palavra. Por isso que eu me tornei amigo do professor, irmão do professor. Porque não existe achismo, existe palavra. Mesmo que essa palavra ela te choque, te deixa numa crise, como eu fiquei várias vezes. Mas o Wilton... Não, aí ele fala, lê aí. Fala de novo para mim, velho. Isaías, fala de novo aí. Arnaldo, fala de novo, CPF. Tu salva isso, por favor, hein? Pô, fala de novo. Já me pediu isso 15 vezes. Vamos lá. 2857 Já cheguei até o 53 39 850. 53 39 850. Hã? 850. 850. Isso. Tá. Vou salvar aqui, vou salvar. Então, terminando aqui, eu queria agradecer aos irmãos. Tem alguém aqui no iPhone que eu não sei quem é. O Márcio Pimenta está quietinho. A irmã Cissa, eu nem conheci. Eu leio Maria Cícera aqui, nem conheci.
E eu queria agradecer a todos que participaram desse estudo. Daqui a 15 dias, nós iremos fazer outro para dar tempo de você mastigar esse conteúdo, falar com o Espírito Santo se é isso mesmo. João não concordou comigo, mas eu vejo dessa forma, João. Existem homens que ele lê o contexto, lê a verdade, e ele é soberbo, ele é... E o que o Espírito Santo não agiu na vida, porque o Espírito Santo ele faz aquela transformação louca na vida do cara, né? Se não tiver, velho, o cara vai... Eu já cheguei para pastor pregador de grande igreja aí. Isaías, tu concorda que o diabo veio roubar, matar e destruir? Eu falei, não, a Bíblia não fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. A Bíblia não fala isso. Expliquei para ele, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou continuar falando que foi o diabo, porque o povo não vai entender, não. Vai fazer o quê? O cara quer viver mentindo, entendeu? Porque o Espírito Santo ainda não atuou na vida dele. Então, eu queria terminar... É o ladrão, né? O ladrão, né? O diabo. É o ladrão. E o ladrão ali... E ali Jesus está falando o passado. Jesus está falando ali o passado. Que vieram. O termo ali é vieram. Não é que vai vir, vieram no passado. E são os fariseus, etc, etc. Certo? Então, eu queria pedir... Entrou aqui a irmã Deise também. A irmã Deise entrou aqui agora. Então, eu queria pedir, por gentileza, que o Márcio está aí, Márcio? Está acordado, Márcio? Márcio Pimenta. Cadê o Pimenta do Reino? Pimenta do Reino. Exatamente. Eu queria pedir... Eu o microfone, irmãos, que eu estava aqui em outro lugar da casa. Eu queria pedir, Márcio, eu queria pedir que você orasse ao Senhor por essa reunião, agradecendo a Deus. Você pode? Ou está na rua? Muito obrigado. Não. Veio. Eu estou te ouvindo. Muito obrigado, o doutor João Bento, o doutor João Carlos, o doutor Max, o Arnaldo, o doutor Márcio Pimenta. O João Bento, parece lá no fórum, João Bento. Max também, um tempão que não vai no fórum. Eu não vou no fórum porque eu só vou lá se eu for para responder alguma coisa. Ô, Isaías. Oi. Isaías, eu não vou poder estar daqui a 15 dias porque sábado agora eu assumo como Papai Noel aqui no Shopping Light. Quem for de São Paulo, apareça lá para tirar uma foto comigo. Dia 16. E ainda vou ter que dançar o charme com um grupo de charme lá na abertura. Quem for, vai ver. Achei o dinheiro, tá arrumando dinheiro, Isaías. Aí, Isaías, dinheiro. Eu sei. Ganhou uma baba. É o Papai Noel preto. É o Papai Noel preto lá de São Paulo, rapaz. Com certeza. E ele vive, olha, ele vive experiências maravilhosas com as crianças. Ele vive experiências maravilhosas. Gente, vamos orar. Arnaldo, agradeça ao Senhor, por favor, pela vida do professor, que Jesus possa cuidar do professor, guardando a vida dele, que ele possa continuar com essa humildade e com essa didática facilitadora, para nós podermos beber dessa água, né? Que Deus usa ele, essa simplicidade. O Marcos está querendo fazer um grupo de estudo lá na casa dele. O Marcos já está querendo levar umas... não é, Marcos? Vai levar o doutor João, levar eu, levar Arnaldo, levar a galera ali para a gente passar uma tarde lá sim. Com o professor Wilton lá. Por favor, Max. O Arnaldo também. Arnaldo também. Sábado eu vou contigo. Então, vamos ver isso aí. Vamos. Por favor, Arnaldo, ora ao Senhor, agradece ao Senhor. Amém. Soberano e eterno Deus, graças te damos, te bendizemos o teu santo e poderoso nome. Eis aí, Senhor Deus, a unção que tu derramaste no cérebro do nosso professor Tinha, Deus, um cérebro abençoado, que tem um cérebro privilegiado, Deus. Venha conservar, venha guardar, ser com a saúde dele, Senhor Deus, em todas as instâncias da vida dele, possa guardar a família, Pai. Em nome de
teus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos gratos por esse tempo que passamos aqui, Pai, só se deliciando, Senhor, dos ensinamentos que Tu tem colocado no coração do seu servo, Pai. Sei com a nossa vida, a nossa família, a nossa parentela, nós possamos ser referencial para eles, ó Deus. Eles possam se render ao único Deus soberano sobre tudo, sobre todos, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós tenhamos uma noite abençoada, um sono reparador, possamos, Senhor Deus, ter um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada na Tua presença. Assim, oro, já te agradeço no nome e pelo sangue do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora eu vou levar o empadão, o João Bento vai pagar a Coca-Cola. Vou lá para a cantina. Vamos nos encontrar na cantina, João. Vamos nos encontrar na cantina agora. Beijo no coração. Tchau, gente. Fica com Deus.